O que devo fazer para ser salvo? Essa é uma pergunta muito recorrente nas páginas do Novo Testamento. Quando folheamos a Bíblia, quando abrimos a palavra no Novo Testamento, nós encontramos essa pergunta diversas vezes. Nós a encontramos sendo feita por fariseus, por exemplo, homens que eram profundamente conhecedores da lei de Moisés, mas que tinham um caráter duvidoso, que viveram perseguindo Jesus, tentando pegá-lo em alguma contradição, tentando colocá-lo contra a lei, tentando expô-lo de alguma forma para derrubá-lo. Nós encontramos essa pergunta sendo feita por jovens, pessoas, de um modo geral, gente comum, que uma vez impactada pela vida de Jesus, uma vez impactada pelas palavras de Jesus, elas eram obrigadas, por assim dizer, forçadas, compelidas, talvez seja a melhor expressão, a fazer a pergunta para Jesus: o que eu faço para ser salvo? Nós encontramos essa pergunta, por exemplo, depois da morte de Jesus, sua ressurreição, em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo de Deus é derramado, tem-se, por assim dizer, o início da igreja. Pedro, um ex-covarde que havia negado Jesus 3 vezes, e Jesus havia dito que isso aconteceria, mas quando o Espírito Santo é derramado em Pentecostes, Pedro é tomado de coragem e ele faz um discurso, e ali, depois da sua pregação, da sua palavra, onde ele fala da morte de Jesus, fala da vida de Jesus, fala do porquê daquilo tudo, e expõe o Evangelho, as pessoas perguntaram: o que faremos agora? O que faremos para ser salvos? Então, essa é uma pergunta recorrente nas páginas do Novo Testamento. E você pode perceber que ela não tem a ver com religião, ela não tem a ver com igreja, ela tem a ver com a condição humana, tem a ver com a natureza humana, tem a ver com a crise humana, a crise do coração humano, uma vez confrontado com o Evangelho. O Evangelho uma vez pregado, a Bíblia, a palavra de Deus uma vez exposta, uma vez tendo essa palavra sendo pregada por homens e mulheres de Deus, cheios da unção, a verdade sendo proclamada, é impossível que pessoas, aqueles que foram escolhidos pela graça de Deus, alcançados pelo favor de Deus, não façam essa pergunta: o que eu faço para ser salvo? Agora, nós precisamos entender isso. O que é salvação? Essa é uma pergunta importante. Do que eu sou salvo? Porque você pode estar me ouvindo aí, me assistindo e perguntando e falando: eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe, eu cumpro com as minhas obrigações, eu pago os meus impostos em dia, eu não faço mal a ninguém, eu faço caridade. Salvação não tem a ver com o que a gente faz ou com o que a gente não faz. Salvação tem a ver com o nosso ser. Tem a ver com aquilo que a gente é ou aquilo que a gente não é. A Bíblia diz que um dia lá atrás o pai da raça humana se desviou do Criador. Decidiu seguir carreira solo. Eu brinco aqui na igreja dizendo que Adão, quando foi criado por Deus, curtiu um pouco lá o paraíso, ele olha para o lado, de repente fala: Deus, valeu, mas daqui para frente fui. Carreira solo, eu vou dar conta da minha existência. O problema, e foi o que ele não contou porque não quis, porque Deus havia advertido que no dia que ele fizesse isso, o dia que ele decidisse seguir carreira solo, ele teria sérios problemas e a morte entraria, morte física, mas não só ela, morte existencial, morte emocional, morte relacional e, sobretudo, morte espiritual e eterna. Isso aconteceu na história humana lá atrás. E como nós somos descendentes desse primeiro casal, essa morte, no sentido mais amplo da palavra, vem atravessando a história. Foi por isso que Jesus veio. E é por isso que Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E é por isso que quando o Evangelho é pregado, o Evangelho pregado tem que conter esse conteúdo, tem que ter esse conteúdo, perdoe a redundância, tem que ter essa realidade, essa má notícia do pecado humano e a boa notícia da graça de Deus, o que Deus faz quando nós nos rendemos a Ele com arrependimento e fé. Quando o Evangelho é pregado, pessoas caem de joelhos e perguntam: o que faremos para herdar a vida eterna? E vida eterna e salvação são sinônimos e tem a ver com aquele tempo da história ou fora da história, meta-histórico, por assim dizer, quando nós fecharemos os nossos olhos e nos encontrarmos com uma outra realidade que, na verdade, é continuação dessa realidade.
Ouvia uma certa vez o pastor Eduardo, pastor da comunidade presbiteriana da Barra da Tijuca, a quem eu tenho gratidão no coração, que foi a igreja mãe, essa igreja que nos proporcionou sermos a comunidade presbiteriana da freguesia hoje. E uma vez, há muitos anos atrás, ele pregou sobre os pontos da nossa língua, né? E ele pregou sobre a vírgula, pregou sobre o ponto final. E quando ele falou sobre a morte, ele disse que a morte é apenas uma vírgula que separa uma realidade de outra. A salvação tem a ver com esse lado antes da vírgula e esse lado depois da vírgula. Tem a ver com a vida aqui e agora. Salvação é vida de qualidade, vida eterna é vida plena, vida de que vale a pena ser vivida. Mas também tem a ver com aquela condição, com aquele tempo, quando fecharmos os nossos olhos e nos encontrarmos com o nosso Senhor. Alguns, quando fecharem os olhos e reabrirem, se reabrirão numa realidade muito triste de não salvação, que a Bíblia fala de inferno. Mas aqueles que entenderam essa mensagem, que se compeliram e perguntaram o que faremos para herdar a vida eterna, a salvação, e se arrependeram dos seus pecados, a Bíblia diz que estarão desfrutando da presença eterna de Deus por toda a eternidade. Que você, ao ouvir essa mensagem, você possa decidir por Jesus Cristo no seu coração, pela salvação, e você encontre hoje resposta para a pergunta: que farei para herdar a vida eterna? O que eu faço para ser salvo? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.